Queremos, eu estou perguntando do chorinho, claro que nós queremos. 5 minutos eu passo no concurso, eu acerto 2 questões. Ah, lógico que eles querem. Aqui é bem democrático. É democracia. Vamos lá, gente. Vamos fazer rapidinho uma revisãozinha, porque infelizmente o tempo urge, não dá tempo para muita coisa, mas eu quero falar que, olha só, vocês sabem que professor é meio bruxa. Professor é meio bruxo. Bruxa. Por quê? O que vai cair na prova? Tem lá um programa. Mas sabe que dentro daquele programa tem muita coisa que pode não cair, tem outra coisa que com certeza cai. Então vamos falar aqui rapidinho? Deixa eu ficar para cá, para não atrapalhar muito vocês. Concordância. Concordância vai cair. Isso é a certeza. A concordância, como eu vou saber a concordância verbal? Concordância verbal é o seguinte: o verbo concorda com o sujeito. Eu só tenho que pensar isso. Eu acho o verbo e o verbo concorda com o sujeito. Mas, Etelina, como eu vou achar o sujeito? Ó, é rapidíssimo. Rapidíssimo. O pessoal já conhece mais ou menos. Para achar o sujeito, para eu começar uma análise, eu verifico se tem verbo. Porque eu tenho que verificar a oração. Tudo isso é na oração lá no meu texto. Então, eu verifico se tem oração. Para eu saber se tem oração, eu tenho que ter verbo. Tá? Tem que ter verbo. E lá no texto. Lembrando que vocês enfrentarão o texto verbal e o texto não verbal. O que é texto não verbal? É aquele que são as tirinhas. Lá na VUNESP, eles usam muito aquelas tirinhas. É o texto que não precisa de palavras. Eu vou interpretar. Tá? Então, é o tal do texto não verbal. São as charges. Agora, o texto verbal, que é a maioria, claro, você vai ler, você tem que entender a concordância. Então, tem que saber se existe uma oração. Como eu vou saber se existe oração? Tem que ter verbo. O verbo, a oração eu conto por meio do verbo. Se eu tiver 2 verbos, eu tenho 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 10 verbos, 10 orações no período. O período vai até o ponto. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Esse é o meu período. Então, eu localizei o verbo. É sempre a mesma coisa, pessoal. Eu falo que eu vou benzer. Primeiro eu acho o verbo, depois o sujeito, para entender concordância, verbo, sujeito, depois a regência. São os itens que eles vão pedir a vocês. É o verbo, o sujeito e a regência. Estou benzendo. Ó. Verbo, sujeito e regência. Verbo, sujeito e regência. É sempre assim. Tá? Então, para eu saber a concordância, eu localizo o verbo para saber se eu tenho, para achar o sujeito. Para achar o sujeito, o esquema é esse. Ó. Sujeito. Nunca sai disto. Nunca. Eu faço a perguntinha. O que ou quem? O que ou quem antes do verbo? Antes do verbo. A resposta é o sujeito. O que ou quem antes do verbo? A resposta é o sujeito. Então, olha, o aluno saiu da sala. Quem saiu da sala? É sempre assim. Porque português é o que você fala. É o dia a dia, não tem lá. Mas e o sujeito? Não, gente, é o texto. É o texto. O aluno saiu da sala. Para achar o sujeito. Quem saiu da sala? Pronto, o aluno. Você localizou o sujeito. Isso é a concordância verbal. Concordância verbal é você achar o sujeito. Então, o sujeito, ele pode ser determinado, que é o simples, composto e oculto. Eu falei, o aluno. Isso é o sujeito determinado. Por quê? O aluno saiu. Se eu dissesse esse mesmo sujeito determinado, mas se eu dissesse o aluno e o professor, o verbo vai para o plural. Isso é concordância. E a VUNESP, ela gosta da regra geral. Regra geral. Ou seja,
Sujeito está no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Concordância verbal, gente. Esse é o AVUNESP. Concordância verbal. É claro que existem vários tipos de sujeitos. Quando eu estou na sala de aula, eu dou uma lista dos sujeitos que existem. Mas, a regra geral, o sujeito, o verbo concorda com o seu sujeito. O verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número. Certo? E achar o sujeito está aqui. Não precisa ser o aluno saiu da sala. Saiu da sala o aluno. Pronto, eu mudo a posição do sujeito. Mas se você perguntar o verbo, ele vai responder. Concordância verbal. Depois existe o sujeito indeterminado, que é aquele, o verbo está na terceira pessoa do plural sem referência, ou terceiro do singular mais o ser. Se eu colocasse assim, falaram de você, Telina. Falaram de você. Olha o sujeito aqui. Está aqui o verbo. Quem falou? Não sei. Porque eu não sei, o verbo está na terceira pessoa do plural, sem referência, passa a ser sujeito indeterminado. Aqui, eu chamo a atenção, porque aqui é uma tentação falar sujeito oculto eles. E não é. O sujeito oculto eles só aparece com o verbo na terceira pessoa do plural, realmente, mas só que tem que ter uma referência. Olha só. Se eu colocasse assim, os alunos chegaram e falaram de você. Agora aqui o verbo. Quem chegou? Os alunos, sujeito simples. Os alunos falaram, ou chegaram e falaram de você. Aqui, com este verbo, o sujeito eu oculto eles, porque tem uma referência. Tem uma referência, tá bom? É que são os alunos. Então, eles, os alunos, sujeito oculto. Mas não, falaram de você, sujeito indeterminado. Ou, verbo na terceira pessoa do plural, precisa ser de fiscais. Esse verbo aqui, ó, terceira do singular, ó, tá na terceira do singular, mais o ser. Esse ser é que é o meu índice de indeterminação do sujeito. Eles vão perguntar quanto à concordância. Eles poderão, se eu estivesse lá, eu colocaria. Com certeza. De fiscais. Eu coloco precisam ser de fiscais. Errado. Porque esse ser aqui é meu índice de indeterminação do sujeito. Ele é que garante que o sujeito é indeterminado. Se eu retirar esse ser, aqui, é sujeito oculto ele. Com ser, sujeito indeterminado. Porque o ser tem esse nome. Índice de indeterminação do sujeito. Certo? E uma outra também de sujeito, tudo na concordância. É o verbo haver, sujeito inexistente. Que são 3 casos. Verbo haver no sentido de existir. Olha o que eu estou falando a vocês. Vai cair essa questão. O verbo haver vai cair. O verbo haver vai acontecer amanhã. E o verbo haver, eles vão perguntar na concordância. Olha para isso. A criança na rua. A criança na rua. Olha o verbo haver aqui. Por que eles perguntam isso? Porque é uma tentação fazer a perguntinha que eu fiz aqui, ó. O que é? Pior que você acha a resposta. Tá? Mas não posso. Porque esse verbo aqui, se ele vier no sentido de existir, existe criança na rua. Olha só. Se eu jogar aqui em cima, crianças, o verbo permanece. Porque esse verbo é impessoal.
ele é impessoal. Esse verbo é impessoal. Quando eu troco por existir, existem, que tem que ser existem. Joguei crianças, ele vai para o plural. Existem. Existem. Estou me fazendo entender? Então, isto é concordância. Ninguém lá vai perguntar do sujeito. Ele vai perguntar da concordância. Só que para eu achar o sujeito, para eu entender o sujeito, eu tenho que localizar a concordância. Eu tenho que localizar o... Para eu entender, para eu localizar a concordância, para eu saber a concordância, eu tenho que saber o sujeito. Porque o sujeito é isso, é o que antes do verbo. Será que eu me fiz entender? Tudo bem? Pergunte. Não muito, porque o tempo esqueci que eu não posso parar muito. Então, olha, verbo haver no sentido de existir. Aí vocês estão querendo falar assim, Etelina, como eu sei que o verbo é existir? Vocês estão querendo fazer essa perguntinha a mim. Como eu sei que ele existir? Porque se eu colocar tem aqui, eu mantenho o sentido. Olha, gente do céu, esse esquema é infalível. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha só. Se eu tiver o verbo haver, como eu vou saber se ele é existir e não é ter? Verbo haver, se eu trocar por existir, tem sentido, deu sentido. Mas se eu trocar por ter, também deu sentido. Por ter também tem um sentido. Ter. Então, você vai ter que fazer uma opção. Que o verbo haver, no sentido de ter, ele é pessoal. Só no sentido de existir que ele é impessoal. Então, eu coloco aqui, o verbo haver. Troquei por ter ou existir ou ter, os dois deram sentido, você vai optar. Ele só é existir. Ele só é existir. Porque aqui, ó, há criança na rua. Se eu colocar, existe criança na rua, eu entendi. Mas tem criança na rua, eu também entendi. Os dois deram sentido. O fato de os dois derem sentido, por isso que eu sei que ele ia existir. Tá? Há candidatos na sala. Esse há está no sentido de dizer ou de existir? Existir. Por quê? Porque eu falo, tem candidato na sala, eu entendi. Existem candidatos na sala, eu também entendi. Então, se eu entendi os dois, ele só pode ser um. Ele só pode ser existir. E o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Está vendo aqui? Ele é impessoal. Não tem pessoa. Não tem sujeito. A pessoa é o sujeito. Mas o existir é pessoal. Pessoal. Então, aqui, esse verbo não aceita a perguntinha aqui, ó. Só esse verbo. Não aceita nunca o que há. Só aceita há o quê. Porque ele tem regência, ele não tem... É pessoa, pessoal. Será que eu me fiz entender? Então, verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito. O que eles vão perguntar? Concordância. Então, há pessoa e há pessoas, corretíssimo. Existe pessoa, existem pessoas. O existir é pessoal. Ficou claro? Vai cair isso aí. Então, é oração sem sujeito. Esse verbo aqui, haver impessoal, todos os verbos impessoais, ele só pode aparecer de uma forma. Terceira pessoa do singular. Só. Ele não pode, ele tem tempo. Tempo existe, o que não existe é a pessoa. Como tempo? O tempo, pretérito, presente, futuro. Há, presente. Haverá, futuro. Houve, o pretérito. Mas o que ele não pode é ir para o plural. Estou me fazendo entender? Então, ele é impessoal. E se tiver uma locução verbal, a mesma coisa. Como? Deve haver criança. Deve haver crianças. Tá? Porque se fosse um verbo normal, deve aparecer criança. Devem aparecer crianças. Mas o haver sendo o principal, ele é impessoal. E passa a impessoalidade dele para os verbos auxiliares. Sempre. Estou me fazendo entender? Então, isso é quanto à concordância. Depois eu tenho na regência, que eu volto a falar ainda de concordância aqui. Ó. Na regência tem concordância. Que uma coisa está interligada à outra. Concordância, regência,
crase. Uma coisa está ligada à outra. Então, vamos lá. Cuidado com o tempo, hein, gente? O tempo aqui. Houve dúvida. Existiu dúvida. Houve dúvidas. Existiram dúvidas. O tempo existe. O que não existe é a pessoa. Então, vamos lá. Mais um pouquinho. Ainda falando de regência, que eu volto a falar de concordância, o que é regência? Regência é transitividade. É o verbo transitivo. Está muito claro lá no nosso programa, regência. Vai cair. Isso aí não tem como não cair. Regência não tem jeito de não cair numa prova. Porque é o cérebro de um concurso público. É a regência verbal. Regência verbal. Regência verbal. Regência verbal é o verbo que transita. Que o verbo transita, ele rege. O verbo pode ser transitivo ou não transitivo. Transita, transitar, anda, caminhar, pedir complemento. Então, se eu falar assim, eu realizei a prova. Realizei o quê? A prova. É a regência. Eu gostei da prova. Gostei de quê? Gostei da prova. Então, olha só. Se eu fizer a perguntinha, o quê? Olha só como parece com isso aqui, ó. O quê ou quem? O quê ou quem? Você está diante de um verbo transitivo direto. A resposta é objeto direto. Sempre. Sempre. Mas, Etelina, eu não vou confundir com para achar o sujeito? Não. Por quê? O que ou quem para achar o sujeito, ele tem que aparecer antes do verbo. Para eu saber a regência, isso aqui tem que ser depois do verbo. Depois. Depois. Estou me fazendo entender? Então, olha só. Comprei o salgadinho. Comprei o salgadinho. Comprei o quê? Regência no meu dia a dia. Regência, tudo que você fala na vida, fofocando ou não fofocando, tudo existe regência. Em tudo existe a regência. Tá? Então, eu falo assim. A garota saiu da sala ou entrou. A garota tomou água. Regência. Tomou o quê? Água. Verbo transitivo direto. Tomou o quê? A o que depois? Água. Verbo transitivo direto. Certo? A garota, ela gostou da água. Gostou de quê? Verbo transitivo indireto. Para ser transitivo indireto, eu vou fazer a perguntinha. De quê? Tudo isso depois do verbo. Eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Resposta objeto indireto. Mas só o de quê, Telina? Não. Eu tenho que ir para a exclusão. Se eu fizer a perguntinha o quê, verbo transitivo direto. Qualquer coisa diferente do o antes de um quê, é uma preposição. Isso que o deixa indireto. É a preposição. Mas como lá na hora, naquele texto, aquele emaranhado, eu vou saber quem é a preposição. A preposição, ela vai aparecer. Por isso que você tem que fazer a pergunta. Sonhei com você. O verbo está aqui, sonhei. Sujeito eu, sonhei. Que pergunta eu faço ao verbo sonhar? Sonhei com quê? Com quem? Foi com, é diferente de o. Verbo transitivo indireto. Resposta objeto indireto. É ali mesmo. Às vezes o mesmo verbo, ele exige preposições diferentes. Será que estão me fazendo entender? Gente, não vai ser disto. Isso é regência. E a preposição está lá. Se eu colocasse assim, falei palavrão. Falei o quê? Transitivo direto, não é isso? Falei de você. O mesmo verbo, falei de quem? Falei a você. Falei a quem? Transitivo indireto. Falei em você. Transitivo indireto. Só que eu usei a preposição em. E a preposição que eu vou usar, ela está lá. É a parte de regência. Regência verbal que eles estão pedindo. Tá bom? Essa é B. E esse mesmo verbo, o verbo, ele pode ser transitivo, direto ou indireto,
ou pode não transitar, que é o tal do verbo intransitivo. Eu tenho que saber, verbo é isso. Ou ele é transitivo, ou ele é intransitivo, ou é de ligação. É só isso que existe um verbo. Mas eu tenho que descobrir ali, na hora. 2 minutos que eu tenho. Como eu falei assim, a garota entrou. A garota entrou. Eu não falei entrou o quê, entrou de quê. Simplesmente ela entrou, todo mundo entendeu. Esse é o verbo que não transita. O verbo intransitivo. Ela saiu da sala. Saiu de onde? Por quê, pessoal? Se eu fizer uma pergunta ao verbo, existe verbo que existe pergunta. Qualquer pergunta que não tenha nem o que nem quem, o verbo é intransitivo. Qualquer um. Por exemplo, tem lá, eu moro em São Paulo. Em São Paulo. Moro em São Paulo. O verbo morar está aqui. O verbo é morar. Que pergunta eu faria a esse verbo? Você mora onde? Você mora onde? Onde? Então, você fez uma pergunta diferente, não tem nem que nem quem. Então, esse verbo é intransitivo. E esse em São Paulo não é ideia de lugar, é circunstância de lugar. É o advérbio de lugar. Ele está ligado ao verbo, mas não é, o verbo é intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Ele precisa de um advérbio. Ele não precisa de complemento. Como eu sei que em São Paulo não é um complemento verbal? Porque você fez a pergunta onde? Para ser complemento do verbo, você faz a perguntinha o que, ou quem, ou de que, ou qualquer coisa diferente de o, antes do que e do quem. Estão me fazendo entender? Isso é regência, transitividade. Agora, voltando lá no sujeito, na concordância. Voltando lá na concordância. Olha que bonitinho. Olha só que bonitinho, eu vou colocar aqui a vocês. Aluga-se sala. Aluga-se sala. Coloquei isso aí, aluga-se sala. Precisa-se de sala. Ó, aqui eu tenho os 2 principais Cs da língua portuguesa, da regência. Pode cair isso aqui? Eu tenho quase certeza de que isso acontecerá. Aluga-se sala. Eles vão perguntar isso na concordância. Então, se eu colocar as salas no plural, o verbo vai para o plural. Alugam-se. Por quê? Esse se tem um nome todo especial. É meu pronome apassivador. É o meu PA. Pronome apassivador. Partícula passivadora. E esse precisa ser de sala. Se eu colocar aqui de salas, esse verbo permanece. Esse verbo continua. Só no singular. Ele não pode ir para o plural. Por quê? Esse se é o meu índice de indeterminação do sujeito. Ele que garante que o sujeito é indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Verbo na terceira pessoa do singular mais o se. Esse é o índice. Então, eles não podem ir para o plural de jeito nenhum. Que o verbo só pode ficar no singular. Esse sim, singular e plural. Porque salas aqui é o sujeito. E de salas aqui é meu objeto indireto. É meu objeto indireto. Estou me fazendo entender, gente? Então, isso acontecerá. Gente, não vai mudar. Eles poderão até perguntar qual é a função de salas e a função de salas. Mas eles perguntam mais na concordância. Se eu colocar, olha aqui, ó. Se eu colocar isso aqui, deixe-me ver. Analisa-se o fato. Analisa-se o fato. Analisa-se o fato. Então, para eu saber se essa concordância está certa, você tem que saber a regência desse verbo para saber o nome desse ser. Analisa-se o fato. Para eu saber esse ser, é só aqui, ó. Analisa o quê? O verbo analisar é um verbo transitivo direto. Então, esse ser é meu PA. Sendo PA, ele tem que concordar.
Analisa-se o fato. Joguei o fato no plural, os fatos, o verbo vai para o plural. Analisam-se. Estou me fazendo entender? Então, isso é regência. É concordância com a regência. Concordância com a regência. Agora, se eu colocasse assim, discutiu-se o fato, a mesma coisa. Se eu colocasse assim, todo mundo aqui está enxergando? Não. Então, vamos escrever aqui em cima. Vamos lá. Discordou-se do fato. Discordou-se do fato. O verbo está aqui, discordou. Discordou. Para eu saber esse ser, eu tenho que saber a regência do verbo. Que pergunta eu faço a ele? É a pergunta de sempre, ó. Está aqui, de regência. Discordou de quê? Discordou do quê? Verbo transitivo indireto. Do fato, objeto indireto. Quem é esse ser? Índice de indeterminação do sujeito. Então, se eu colocar aqui dos fatos, o verbo permanece. Só no singular. Só no singular. Um resumo aí, rapidíssimo. Um resumo aí para vocês. Olha que bonitinho. Se eu tiver um verbo transitivo, direto, mais o C, esse C é o meu PA, que é a tal da voz passiva sintética. Então, isso aqui tem que ter cuidado com a concordância. Ele pode ficar no singular ou no plural. Certo? E se eu tiver um C, verbo transitivo indireto, ou qualquer outro verbo? Verbo intransitivo ou verbo de ligação. Mais um C, acompanhado de um C. Esse C é meu índice de indeterminação do sujeito. Certo? Qualquer verbo. Só tem o PA, verbo transitivo direto. Que é o objeto direto que eu vou inverter. Se for o verbo transitivo direto ou indireto, também. Porque o objeto direto é que muda. Esse aqui só no singular. Só no singular. Certo? Só no singular. Verbo intransitivo, verbo de ligação. O que é verbo de ligação que eu não estou me lembrando, Etelina? Verbo de ligação que liga horas. Será de ligação? Liga o que em que? Liga o sujeito ao seu estado. Ao estado do sujeito. Só um exemplo aqui, ó. Primeiro eu vou falar o verbo de ligação, depois eu jogo com C. Ela está feliz. Ela está feliz. Isso é o verbo de ligação. Não é porque eu está, não, viu? Qualquer verbo estar de ligação, claro que não. Eu tenho que estar lá no texto. Ela está feliz. O verbo aqui está aqui. Sujeito, quem está feliz é ela. E feliz é o estado. Então, é o predicativo do sujeito. Esse é o verbo de ligação. Eu posso colocar um verbo aqui, está, e não ser de ligação. Como? Se eu fizesse isso, olha. Ela está em casa. Ela está em casa. O mesmo verbo. Só que ele aqui, ela está, o verbo está aqui, não é de ligação. Por que não é de ligação? É um verbo intransitivo. Porque em casa é o lugar. Para ser verbo de ligação tem que ter estado. Ela está nervosa. Uma expressão começa aqui, ó. Já que eu quero colocar aquele C. A criança caiu da cama. Olha a carinha do verbo. A criança caiu de cama. O mesmo verbo. Eu mudo. Esse caiu aqui está indicando uma ação. Ó, a criança caiu da cama. O verbo aqui caiu de onde? O verbo é intransitivo. A criança caiu da cama. Olha esse verbo. Esse de cama aqui significa o estado da criança. Então, passa a ser um verbo de ligação. Tá? Verbo de ligação, não vem com aquela história. Ser, estar, ficar. Isso é besteira. Que qualquer verbo desse eu mudo. Ele muda lá no texto. Tá bom? O verbo de ligação tem que indicar o estado. Tem que indicar o estado. Então, o meu chefe hoje
eu cheguei tarde, ele virou uma fera. Ele virou uma fera. O que é isso? É verbo de ligação, não é que ele virou lá, se transformou. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo. Isso é que é o tal do verbo de ligação. Indica um estado. Tá combinado, gente? Muito bem. Então vou usar agora um exemplo com o ser no verbo de ligação. Vamos lá. Era-se feliz. Era-se feliz antigamente. Antigamente. Tudo no texto. Então, aqui o verbo. Esse verbo é de ligação. Por quê? Feliz é estado de alguém. É o predicativo do sujeito. Como eu tenho ser, esse ser é meu índice de indeterminação do sujeito. Tá? Índice de indeterminação do sujeito. Então, esse ser índice aparece nos três. Verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Que é só lá no texto para eu saber. Estou me fazendo entender? Muito bem. E olha, concordância. Tá vendo que não está no singular? Porque ele não pode ir para o singular. Por plural. Por causa do ser. Verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, o verbo só pode ficar no singular. Ele só vai para o plural se for o verbo transitivo direto. Porque aí eu faço a concordância. Estou me fazendo entender, gente? Perfeito. Dizendo falar estou me fazendo entender, lembrei de outra coisa. Colocação pronominal. Ninguém duvida que vai cair isso aí. Colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Posso falar? Desculpa, eu estou assim meio máquina, porque o tempo é mínimo. É como se você estivesse na prova. Você só tem aquele tempo. 3 minutos para resolver a questãozinha. Vocês só terão 3 minutos. Então não fica lá dormindo. 10 minutos para resolver uma. Vocês não resolvem todas. Tá bom? Tem que ir na exclusão. Tem que trabalhar com exclusão. Tem que usar os macetes que eu coloco aqui. Tem que trabalhar desse jeito. Tá bom? Então, não adianta ficar usando todo. Não dá tempo. É como texto. Texto, existem N maneiras de resolver texto. Interpretação de texto. Existe cada técnica maravilhosa. Você não erra. Mas lá você não pode usar tudo. Você não pode usar aquelas técnicas. Você tem que ser macetes. Por quê? Por causa do tempo. Por causa do tempo. Então, texto, você tem que ler uma vez para entender. Olha como eu mudo rápido. Você tem que ler uma vez para saber o que você está falando. E ler uma segunda vez. Só isso. Aí você vai para a questãozinha. Vai para a alternativa. O que você não pode é ler uma vez e vai para a alternativa. Aí você mistura. Você tem que ter conhecimento para ir para as alternativas. Senão você fica demorando 10, 15 minutos numa questãozinha. Você não tem tempo para isso. Então, vamos lá. Colocação pronominal. Que entra também, é regência. Colocação pronominal. Pessoal, eu estou me fazendo entender mesmo? Qualquer coisa, rapidinho, você faz uma pergunta aí, de repente você não entendeu nada, faz rapidinho que eu respondo. Na sequência que eu respondo a todos. Porque eu acho um pecado essa prova amanhã. Gente, você só tem que acertar 24. Mas por que vocês estão rindo? Eu até não acho ruim se vocês acertarem 23. Mas não precisa. Eu achar melhor acertar 24. Porque a matéria é para 24. Em português é tudo a mesma coisa. Não muda nada. Regência é isso. Concordância é isso. Colocação pronominal que eu vou falar. Colocação pronominal. É a posição do pronome oblíquo átono e o verbo. Posição do pronome oblíquo átono e o verbo. Tá bom, mas eu nem me lembro quais são os pronomes oblíquos átonos. Explico. O oblíquo átono. O oblíquo átono. O oblíquo átono, gente, tem o átono e o tônico. Primeira pessoa, me. Depois vem mim, comigo, que são os tônicos. Tá? Mim, comigo. Deixa eu colocar rapidinho. Mim, comigo. Mas a colocação pronominal só acontece com esse aqui, o átono. Porque esse átono tem que ficar junto ao verbo. Antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Tem que ficar junto ao verbo. O tônico é forte, ele não precisa de verbo, ele é poderoso. Tá bom? Segunda pessoa, o T. Depois vem ti, contigo. Terceira pessoa,
o, a, lhe, se, consigo. Primeiro do plural, rapidinho. Nos, conosco. Cuidado com a expressão conosco. Com nós, ela existe, hein? Eu posso usar com nós. Como a tal da comparação. O conosco, depois eu falo da comparação. Conosco, quando acontece o conosco? Quando você der continuidade. Por exemplo, ele ontem viajou com nós três. Aí é com nós, não é conosco. O conosco é só no final. Ontem ele viajou conosco. Mas ele viajou com nós três, nós quatro, nós cinco. Daí o conosco existe. É igual aquela comparação. Mais bom, mais grande, mais pequeno. Essas comparações existem. Existe uma comparação dessa. Quando eu vou usar o mais grande, mais bom, mais pequeno? Quando eu faço a comparação com o mesmo elemento. Esta sala é mais grande do que pequena, Eu comparo com ela mesma. Essa sala é maior do que a outra. Mas ela é mais grande que pequena. O Pedro é mais bom do que inteligente. Está vendo a comparação com o próprio elemento? Então, existem umas expressões esquisitas aí, as pessoas acham que não existe. Mas está correto. Tá? É como nenhum. Eu posso colocar nenhum no plural tranquilamente. Nenhum os alunos. Concordância nominal. Olha, nós, conosco. Vos, convosco. E os, as, lhes, se. Aí vem o se consigo. Certo? Aí só o oblíquo átono. Isso aqui são tônicos. Átono, ele é fraquinho, então fica junto ao verbo. O átono, por fato de ser fraco, ele fica junto ao verbo. Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Que é a tal da colocação pronominal. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Que a colocação pronominal, eu só tenho que saber 2 itens. Olha só tenho que saber 2 itens. Esse pronome oblíquo átono, se ele vier antes do verbo, nós chamamos de próclise. Próclise. O que é próclise? É o pronome oblíquo átono antes do verbo. Certo? Estou me fazendo entender? Antes do verbo. Então, não te darei. Não. Olha o exemplo aqui, ó. Não te darei o livro. Isso é uma próclise. Está aqui o verbo, o pronome antes dele. Esse mesmo pronome, ou qualquer pronome oblíquo átono, poderá aparecer no meio do verbo. Dar-te-ei, vamos escrever lá, mesóclise. Mesóclise é o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Só um esquema que eu vou passar aqui, que não precisa mais que isso. No meio do verbo. Dar-te-ei, o livro. Dar-te-ei o livro. Oh, meu Deus do céu. Não sei, sabe escrever nessa casa? O livro. Pronto. Pressa. E esse mesmo pronome oblíquo, qualquer um deles, poderá ficar depois do verbo, que nós chamamos de ênclise. O que é ênclise? É o pronome oblíquo átono depois. Dou. Olha aqui que bonitinho. Dou-te o livro. O esquema é o seguinte. Você vê como que é fácil. Próclise tem um monte. Tem 40, 50, sei lá quantos. Mesóclise tem um. Ênclise tem um. Então, o que eu tenho que fazer? Saber o que é mesóclise e o que é ênclise. É simples. E tudo depende do tempo do verbo. Se o verbo tiver começando a frase,
O verbo está começando a frase. No futuro. Verbo começando a frase. No futuro é mesóclise. É mesóclise. Não tem opção. É mesóclise. Verbo no futuro começando a frase. Vou até colocar aqui, ó. Ó. Futuro. Pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. Dar-te-ei um abraço. Ou dar-te-ia. Que o verbo aqui é darei. Olha aqui. Darei. Será que eu estou me fazendo entender? Estou mesmo, fundão aí. Olha só. Oi? Então tá bom. Dar-te-ei uma resposta. Dar-te-ei. Tá bom? Que é o mesmo que darei. Realizar-se-á a prova amanhã. Realizar-se-á a prova. Comecei a frase. Verbo está no futuro. Mesóclise. Não tem segredo. Verbo está no futuro. Começando a frase é mesóclise. Certo? Cuidado com a vírgula, por favor. Se aparecer uma vírgula, amanhã, vírgula. É o mesmo que começar uma frase. Amanhã, vírgula. Dar-te-ei um abraço. Estou me fazendo entender? Muito bem. Agora, se o verbo estiver começando a frase e não estiver no futuro, se não estiver no futuro, ele só pode estar no presente ou no pretérito. É ênclise. É ênclise. Não tem outra coisa, gente. Não tem outra coisa. É ênclise. Certo? Então, mas, Etelina, então, quando eu vou usar a próclise? A próclise você vai usar se houver uma partícula atrativa. Tá bom, e o que é a partícula atrativa? Qualquer coisa que vocês colocarem antes do verbo. Qualquer coisa é considerada uma partícula atrativa. Por isso que tem um monte. Pode ser um não, nada, ninguém, hoje. Pode ser uma pessoa, pode ser um substantivo. Qualquer coisa é considerada uma partícula atrativa. Tá bom? Qualquer coisa. Na verdade, resumindo tudo isso, você só tem um caso que você não pode fazer. É só isso que você tem que respeitar. Nunca, nunca começar a frase com pronome oblíquo. Só isso. Me empresta o caderno? Pronto, já está errado. Né? Me vende o livro? Já está errado. Te amo, não acredito numa pessoa que fala um negócio desse. É tudo mentira dele, vai te trair, então não acredite. Cuidado, que lá no Faustão, ó, só para lembrar. É amanhã, lá no Faustão, eles falam isso o tempo todo. É uma parte do programa que eles falam assim, se vira nos 30. Ele fala um negócio desse. Errado! Começou a frase com C. Não posso. Não posso começar a frase com C. Não posso começar a frase com pronome oblíquo ato. Como que seria? Vire-se nos 30. Vire-se no 30. Tá bom? Não pode começar a frase com pronome oblíquo. Proibido. Esse me desculpa, não. Te amo, nunca. Me liga amanhã, nunca. Nunca. E nós falamos isso o tempo todo. E o pior, que o outro entende. Que se ele não entender, seria ótimo, mas o outro entende. Por isso que fica difícil. Tá bom? E voltando aqui. Não. Vai embora para lá, vai. Não olha para mim, não. Olha só. E lembrando aqui que da regência. Regência acontece aqui. Gente, o me, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. O me. Então, ele pode... Eu te amo. Ou... Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. O verbo amar é um verbo transitivo direto. O verbo amar é transitivo direto. Quem me ama? Ele. Ele ama quem? Verbo transitivo direto, o meu objeto direto. Ele me entregou. Ele me entregou o livro. Está aqui o verbo entregar. Ele entregou. Sujeito ele, quem entregou ele. Entregou o quê? Verbo transitivo direto, o livro. Objeto direto. Mas entregou a quem? A quem? A mim, que é o me. O me, que é o oblíquo átero, que está junto ao verbo. Então, esse me aqui passa a ser objeto indireto. O que eu quero mostrar a vocês? Porque o me pode ser direto como pode ser indireto. O te pode ser direto como pode ser indireto. Agora, terceira pessoa,
o, a, lhe. Só esses três é que saem de cima do muro. O só pode ser objeto direto masculino. O a só pode ser objeto direto feminino. O lhe só pode ser objeto indireto. Só esses três. Os, as, lhes, a mesma coisa. Os demais, ele pode ser direto ou indireto. Depende do verbo. Tá bom? Depende do verbo. Por exemplo, chamei o aluno. Chamei o aluno. Ficaria, chamei quem? Verbo transitivo direto. O aluno é meu objeto direto. Qual é o pronome que eu vou substituir o aluno? O. Ficaria, chamei o. Se for chamei aluno, chamei a. Agora, se eu colocasse assim. Agradeço ao aluno. Agradeço ao aluno. Está aqui o verbo agradecer. Agradeço. Agradeço. Que pergunta a preposição está lá que eu vou usar. Agradeço a quem? O verbo agradecer, agradeço a quem? É a diferente de o. Verbo transitivo e indireto. Ao aluno é meu objeto indireto. Qual é o pronome que eu vou substituir ao aluno? O lhe. Seria agradeço o lhe. Estou me fazendo entender? Então, isso é colocação pronominal. Tem que respeitar a regência. Principalmente do o e do lhe. Terceira pessoa. Que o meio T também tem que respeitar. Mas ele serve para qualquer coisa. Pode ser direto ou pode ser indireto. O problema está na terceira. O problema está na terceira pessoa. Né? Então, Deus perdoe. Olha aqui, ó, Deus. Colocando isso, ó. Deus perdoe. Vou ter que colocar o pronome aqui, ó. Perdoe. E Deus abençoe. Abençoe. O verbo é perdoar. O verbo perdoar é como o verbo pagar. Quem perdoa, perdoa a alguém. Eu perdoo a você. Na verdade, o verbo perdoar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem perdoa, perdoa a alguém. Eu perdoo a você. Eu perdoo suas falhas. Mas a pessoa é o indireto. É como o verbo entregar. Eu entrego a você o livro. A pessoa é o indireto. Então, eu perdoei. O verbo perdoar. Perdoei a você. Então, a terceira pessoa. Qual é o pronome que eu vou colocar aqui? O lhe. Deus lhe perdoe. Não existe Deus o perdoe. Deus lhe perdoe. O verbo abençoar. Deus. Quem abençoa, abençoa alguém. Eu só o abençoo direto. Então, Deus o abençoe. Que aqui pode ser Deus lhe perdoe, Deus me perdoe, Deus te perdoe. Tudo serve. Mas o problema está na terceira. É só o lhe. Aqui é a mesma coisa. Deus me abençoe, Deus te abençoe. Terceira pessoa, como o verbo é um verbo transitivo direto, Deus o abençoe. E você cansa de ouvir a mãe falando lá toda contrita, Deus lhe abençoe, filho. Deus não vai abençoar uma coisa dessa, não. Pelo menos amanhã falar para falar correto. Deus o abençoe. Tá? Deus o abençoe. Deixa eu falar rapidinho o verbo pagar. É rápido. O verbo pagar, a gente erra muito o verbo pagar. Eu vou pagar o médico. Não existe. Se você pagar o médico, ele vai levar o médico para sua casa. Porque o verbo pagar, quem recebe o dinheiro, quem recebe o pagamento, é sempre indireto. Então, vou pagar ao médico. Vou pagar ao médico. Eu vou pagar a dívida. Eu vou pagar o serviço. Eu vou pagar o trabalho do médico. Mas eu vou pagar a ele. Então, vou pagar o carro. Eu vou pagar ao banco e vou pagar o carro. Cuidado com esse verbo pagar. Como o verbo pagar, perdoar, são verbos usados de maneira inadequada. Certo, gente? Deixa eu lá rapidinho. Calma, ainda tem o momento mãe. Eu não falei o momento mãe. Vai ter o momento mãe ainda. 2 minutos para o momento mãe. Mas eu quero falar rapidinho sobre a crase. Vai cair crase. Vai cair crase. Crase. São muito... tem só mais um minutinho.
Não, então, aí você fica aí, só fala para mim assim. Tá, mas fica aí. Tá? Não me... Tá bom? Ó, crase. Tem uns macetes. São muitos macetes. Tá? Mas eu vou deixa eu falar rapidinho que não pode ter na crase. Para eu considerar proibido. Ó, eu nunca vou poder usar crase antes de verbos. Só falando, antes de verbos, antes de nomes masculinos. Outro caso, gente, entre palavras idênticas, frente a frente, cara a cara. Nunca se usa crase antes de um A no singular com a palavra no plural. Por exemplo, atendo a pessoas importantes. Então, não posso usar crase nesse A, que esse A é só a preposição. Certinho? Então, olha, e sempre usar. Aqui um macete que eu vou dar. Sempre que você trocar A por para a, você vai usar crase. Mas se for só o A, você troca só por para, você não usa crase. Olha só. Entreguei o livro à garota. É como se fosse para a garota. Já usa crase. Isso é sempre, sem exceção. Entreguei o livro a uma criança. É o mesmo verbo entregar. Entreguei o livro a uma criança. Entreguei o livro para uma criança. Certo, gente? Bom, deixa rapidinho, porque senão acaba a fita lá. Momento mãe. Momento mãe é o seguinte, que eu falo, são as recomendações. Estou terminando, 2 minutos. São as recomendações. Amanhã é dia da prova. Gente, a coisa que eu mais peço a vocês é o problema da alimentação. É o que derruba candidato. Às vezes o candidato estudou, está preparado e ele não acerta, ele não vai bem na prova. Ele vai errar, ele não vai passar. Porque ele esquece de um detalhe, não é só a matéria, a alimentação também. Sabe por quê, gente? Quando você vai fazer a prova, você está tenso, você está nervoso. Imagina que você vai sentir fome. Você não tomou café, você não almoçou, no caso amanhã é à tarde. A pessoa não almoça direito, que às vezes fazer a prova longe, ele não almoça direito. Quando ele, depois de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de prova, aí apareceu.